Eu sou Marcos Fabrício, estou como coordenador pedagógico do projeto Bahia Produtiva. O projeto está sendo executado pela Associação Humana Povo para Povo Brasil, como parte aí do contrato, né, de prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural para os empreendimentos do territórios metropolitano de Salvador e recôncavo baiano. E essa noite a gente recebe Gabriel Reis, agente Caritas da Diocese, da Caritas Diocesana de Rui Barbosa e da Caritas Regional Nordeste 3. A gente vai dialogar sobre tecnologias sociais, né, e com foco muito grande para biodigestores, né, e ferramentas como uma tecnologia de desenvolvimento comunitário. E essa videoaula está vinculada muito fortemente ao empreendimento Associação Guaipanema, que vai fazer a instalação de 40 a 45 biodigestores anaeróbicos para atender, né, a comunidade e seus associados. Então, Gabriel, seja bem-vindo. Antes da gente começar, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse da sua experiência como agente Caritas. Eu também já fui, né? Há algum tempo. E aí, se pudesse comentar um pouquinho da sua ação, do seu trabalho e como é que você lida com essas situações aí de convivência com o semiárido, com os projetos comunitários, de transformação social aí nas comunidades. Bem-vindo. E muito obrigado aí pela presença. Obrigado a você, Fabrício. Sei que é uma satisfação, né? E você como um parceiro, né? Não só você, mas como as entidades humanas e tantas outras entidades. Eu me chamo Gabriel Reis, né? Como o Fabrício comentou, hoje eu sou assessor regional, né, da Caritas Regional e também colaborador da Caritas Diocesana de Rui Barbosa. Aqui nossa ação, um pouco diretamente na área de convivência, né, com os biomas e sobretudo com foco ainda mais na convivência com o semiárido, né? Embora o semiárido não seja um bioma, né, o bioma é a caatinga, mas a gente tem, a partir dos projetos com articulação do semiárido, né, a gente tem essa ênfase nessas ações. O projeto, a ação de convivência com biomas aqui no território, né, ela é bem ampla, né? Sobretudo, primeiramente, com a questão do acesso à água, captação de água da chuva para a produção, né? E por último, né, nós tivemos uma ação com biodigestores, né? Nós, junto com a Caritas Diocesana de Irecê e a Caritas Diocesana de Rui Barbosa, nós executamos um projeto financiado pelas Irmãs da Cruz no ano 2017-2018 e apoiou cerca de 26 tecnologias, sendo 13 aqui na Diocese de Rui Barbosa e 13 na Diocese de Irecê. Então, até então, essa tecnologia, nós não tínhamos assim, experiência, né, com biodigestores. Já conhecíamos a tecnologia, né, de outros, a partir dos intercâmbios, né, de visitas, agricultores experimentadores. Então, nós já tínhamos esse conhecimento teórico, né, e foi um pouco prático também, né, a partir das vivências, mas essa ação nos permitiu, de fato, conhecer mais a tecnologia, né, a realidade de implementação dela e do ponto de vista prático, né, da sua construção, né, todo o processo passo a passo. Nós utilizamos uma referência, né, que também foi utilizada aqui no território, a experiência da Diaconia, né? Foi uma entidade que capacitou pedreiros aqui na região, né? E um desses agricultores experimentadores, ele
ele além de receber a tecnologia, ele teve a oportunidade de se capacitar. Então, nós usamos muito, que é o Ailson, né? Ele é um agricultor experimentador, tem uma experiência e ele tem um biodigestor na casa dele. Então, mais do que nunca, nós valorizamos esse processo, esse conhecimento teórico e prático, né? Já que ele tem essa tecnologia há alguns anos e diariamente ele acompanha. Então, foi um pouco da nossa... Nós bebemos dessa fonte para poder implementar essa tecnologia, nos apropriar, né, do dia a dia e disseminar, né, com as famílias aqui no território dessa experiência. Legal. E Gabriel, assim, esse empreendimento que a gente vai estar trabalhando, eles ainda vão instalar, né, as tecnologias. É uma comunidade bastante interessada, eles viram a experiência também na televisão, ficaram bastante entusiasmados e encaminharam uma proposta para cá, né, um dos editais que a cá estava apoiando, e eles conseguiram, né, aprovar o projeto e eles vão iniciar, né, essa instalação desses biodigestores. E aí a ideia, assim, se você pudesse trazer para a gente um pouco do passo a passo, né, de como foi a montagem, né, das experiências que foram realizadas nos territórios das dioceses de Irecê e no território da diocese de Rui Barbosa. Como é que foi esse passo a passo que você, né, e a equipe aí da Caritas Diocesana, né, com os técnicos, né, e como foi feito esse processo, né? Então, se você quiser, a gente pode compartilhar a tela aqui e aí tem uma apresentação slide que você encaminhou aqui que eu posso estar passando e você pode estar explicando passo a passo para esse pessoal. Pode ser, eu consegui também projetar ela aqui no celular, né? Já que são muitas etapas e para que fique bem explicado, né? Não esqueça de nenhum detalhe para os beneficiários dessa tecnologia. Eu agradeço se você puder projetar. Pronto, vamos lá. Você consegue visualizar essa tela? Agora sim. Ela não tá a tela toda ainda. Ainda pode descer mais. Conseguimos visualizar. Pronto. Acho que aqui, pelo menos pra mim, ficou. Você quer, primeira... quer que eu ela pode passar para a segunda. Pode passar. Pode passar para a apresentação. Pode. Porque acho que demora um pouco. Acho que você já passou lá, né? Aqui ainda não atualizou agora. Beleza, né? Pois é. Então, assim, falar de biodigestor, né? Quando a gente fala, assim, acho que a maioria conhece o biodigestor a partir da experiência, né? Pela produção do gás, né? Mas o biodigestor, ele não é só gás, né? O biodigestor, ele produz outras matérias-primas, né? Que é o biofertilizante e o próprio adubo, não é, que é o resto dos dejetos que já foi passado pelo processo anaeróbico, né, onde foi nesse processo de decomposição, né, as bactérias elas digerem essa matéria e produzem um gás. Então, esse gás ele é direcionado para o fogão, né, para a cozinha. E aí pensar isso no território, seja ele no semiárido, na Mata Atlântica, nos vários biomas, seja qual for a realidade, você tem várias possibilidades. E no território nós tivemos exemplos de famílias que utilizaram, né, e utilizam para a cozinha, né, de sua casa, abastecer, como também utiliza para a produção de alimentos.
né, para produção, por exemplo, o grupo de economia solidária pode estar utilizando o gás, né, para produção de sequilhos, de biscoitos, de pães. Então tem essa possibilidade, né? Então, também direcionar esse gás para uma vertente mais econômica. É claro que dentro das duas, seja na casa e seja em um empreendimento, né, ele vai estar trazendo esse viés da economia, mas você tem essa possibilidade, né, de ampliar. E a produção, o biofertilizante, né, também está ligado à produção, né? Então, por exemplo, para a produção da matéria-prima, né? Hoje a gente tem um cenário muito, sobretudo no semiárido, né? Também nas outras regiões que sofreram muito com o desmatamento. Então nós temos um solo que ele perdeu sua capacidade, né, de produção por conta da ausência, né, desses micro-organismos que estão presentes, né, de minerais, de substâncias, né, que fazem parte da terra, porque a terra é viva e com a presença desses micro-organismos, né, você tem uma capacidade maior de produção, seja para mandioca, para quem produz, né, o beiju, para quem produz a tapioca, né, a farinha, seja para a produção de frutas, né, são várias possibilidades. Então você tem aí, além duas possibilidades do ponto de vista econômico, né, você trocar, né, fazer uma opção, e aí dentro da produção agroecológica isso é interessante, né, porque e o biodigestor ele está dentro dessa linha, né, da produção agroecológica, porque você não vai ser necessário você comprar de repente um adubo químico para fazer a correção do solo, que você tem, né, um dos melhores adubos, e aí você pode associar com a produção, com a criação de minhocas que produzem humus. Então é bem interessante, né, essas duas possibilidades. Ainda, analisando um pouco o cenário do que foi implementado, a maioria das pessoas elas não fazem ainda o uso, vamos dizer assim, não utiliza de toda a sua capacidade do biofertilizante, né? Porque o biofertilizante você pode utilizar ele quanto no solo, como também na pulverização, né, das folhas, que ele também, além de fertilizar a planta, né, pela terra, você pode também pelas folhas, e ele funciona também como não é como é que eu chamo, não passou aqui a palavra, mas não é inseticida. É um defensivo natural, não? Um defensivo natural, muito bem. Então ele é um defensivo natural, obrigado. Que pode ser utilizado nas plantas, né, para espantar as pragas e prevenir. Então, a maioria das doenças, né, se a gente for analisar, eu também tenho um pouco de experiência na prática, né, que eu moro num sítio, e aí eu também experimento, né, alguns plantios, e a maioria das doenças ela se dá sobretudo pela ausência, né, de minerais, né, de micro-organismos no solo. Então, com essa ausência desses minerais, a planta ela fica fraca. Então, ela está mais propensa à doença. É como nós, né? Se nós nos alimentamos mal, nós ficamos fracos, o nosso sistema imunológico ele fica fraco e nós estamos suscetíveis a ter doenças. Assim é como nas plantas, nos animais, né? Se não bem alimentado, né, tem esses riscos. Então, o biodigestor é uma tecnologia muito interessante, tanto do ponto de vista econômico, né, como do ponto de vista ambiental, né? Porque tem essa possibilidade de recuperar o solo, né, de devolver um pouco daquilo que a gente retira. Muitas vezes a gente só retira do solo, né, e não devolve isso. Então vai chegar um ponto que o solo vai se exaurindo, ficando fraco, e aí sobretudo, né, quando a gente analisa algumas práticas no passado, né, por exemplo as queimadas, o solo é vida, e se a gente queima,
naquele primeiro momento de plantio, depois de uma queimada, a tendência é que tenha uma produção boa, né? Porque você com a queimada produz alguns minerais, né, que ajudam nesse processo, só que depois ele vai perdendo a sua capacidade. E aí você pode chegar a um ponto de entrar no processo até de desertificação, né? Que você matou a vida do solo, então você vai exaurindo. E aí são vários processos, mas o biodigestor, ele, nesse ponto, ele é muito interessante. Tem alguns desafios que nós vamos estar falando lá na frente. Beleza. Então, aí você pode passar, Fabrício? Então, falar de biodigestor, a gente tem que apontar, né, um pouco dos seus benefícios, né? A gente falou até então, não pode apontar nenhum malefício, né? Não sei de nenhum relato, né, sobre o que é que o biodigestor pode causar de mal, né, do ponto de vista ambiental, social, econômico. Só tem coisas boas. Então, uma delas é do ponto de vista ambiental, é que o biodigestor, ele traz essa possibilidade, né? Porque nós vamos estar substituindo a matéria, né, da produção, né, do fogo, do gás. Então, você vai deixar muitas vezes de tirar uma lenha, de cortar uma árvore para fazer um fogo, para produzir farinha ou um biscoito, né? Quem utiliza forno a lenha, pela matéria, né? E com isso se você não faz uma queimada, né, você também está contribuindo, né, para a redução dos efeitos das mudanças climáticas, né? Esse superaquecimento que por trás dele tem outras consequências, né? Então essa é uma das contribuições. Uma outra questão é referente à saúde, né? No passado, hoje ainda, né, existe essa realidade, mas um pouco menos, mas se você substitui a queimada, né, ela produz fumaça, e a fumaça, ela traz problemas respiratórios, né? Então, também é uma contribuição nesse processo. Somente as comunidades que vão indo na linha, né? É verdade, sim. É uma prática cultural, né? Só que assim, tem até certo ponto ela é cultural, mas ao mesmo tempo ela reflete a realidade de um determinado tempo, certo? Hoje nós temos tecnologia, né, que reduz, vamos dizer assim, a mão de obra para a produção, né, da matéria-prima, seja do que for, sem tanto impacto, né? Tanto na saúde quanto ambiental, econômico, né? Então, a gente precisa se atualizar nessas práticas. Um outro benefício é a questão da saúde animal, né? Porque é interessante. O biodigestor, ele vai exigir muito, né, do produtor, né, do agricultor, porque a matéria-prima dele, o gás e o biofertilizante, é produzido a partir das fezes dos animais. Então, se antes você cria os animais e muitas vezes deixa lá as fezes acumulando por uma semana, sei lá, às vezes até mais tempo, né? Com o biodigestor, isso não vai acontecer, porque você vai ter que recolher as fezes, né, diariamente, ou de 2 em 2 dias, a depender da quantidade de cada realidade. Então você vai propiciar para o animal, né, um espaço mais limpo, né, e, consequentemente, para a saúde dele vai ser melhor, né, do que ele que muitas vezes está dormindo ali com as fezes, num espaço sujo, né, com mau cheiro. Então isso tanto traz benefícios tanto para a saúde humana como também para a saúde animal. Legal, não tinha imaginado essa relação, não. É interessante, a gente vai descobrindo isso. É bem interessante. A questão na economia, né? Você vai ter uma economia do ponto de vista da troca da matéria-prima, né? Do gás GLP para o biogás.
Então, hoje, se nós formos fazer um cálculo, um botijão de gás está em torno de uns R$ 80, isso varia para cada região, né? Mas pegando um pouco da realidade aqui onde eu moro. Então, você tem esse custo mensal, né? Tem famílias, a depender de cada realidade, né? Vai gastar 2 botijões por mês, ou até mais, dependendo do uso. Então, você vai ter essa economia. E a questão da produção do adubo e do biofertilizante, porque além de você poder utilizar na sua propriedade, você também pode comercializar. Então tem essa possibilidade também. Que é pouco explorado ainda pelos produtores. Eu já vi alguns comentando, mas ainda não vi nenhum comercializando. Mesmo porque assim, essa questão da economia é interessante, mas a gente sabe que nas comunidades, né, e nos pequenos municípios tem muito essa relação não econômica, né, relação solidária, né, às vezes as pessoas doam, isso é interessante, né, do ponto de vista, mas é uma possibilidade, né, para quem quiser explorar esse lado econômico. Isso. Em relação à agricultura, né, um pouco daquilo que eu já falei, né, possibilidade com o biofertilizante você aumentar a fertilidade do solo e a produção. Então, com isso, consequentemente, você tem uma melhoria, né, na saúde das plantas. Tem mais alguma coisa aí também? Só porque aqui para mim parece... É isso mesmo, né? Pronto. Então, esses são alguns dos benefícios, né, que o biodigestor pode trazer para a propriedade, para a família, para o meio ambiente e para a população como um todo. Certo. Deixa eu passando aqui. Essa parte aqui. Chegou aí pra você? Ainda não. Você, por favor, eu acho que eu tô falando rápido. Eu acho que preciso falar mais devagar, até pra... Eu já tenho a mania de falar rápido e aí... Se você perceber, eu vou controlar mais um pouco, falar um pouco mais devagar. Então, a partir da nossa experiência, né, eu elenquei aqui algumas etapas no processo de implementação do projeto. Tem algumas questões interessantes aqui que eu quero trazer, né? Que a primeira foi a questão do planejamento, porque a implementação do biodigestor, ela não envolveu, né, só a entidade, né? Envolveu parceiros, né? A ideia também era tornar essa tecnologia conhecida e buscar apoios, né, para que ela pudesse ser disseminada para mais agricultores, né, para mais famílias aqui no território e em outros territórios. E assim foi, né? Nós tivemos algumas experiências, alguns exemplos. Então nós realizamos inicialmente a oficina de planejamento territorial. Em seguida, nós realizamos a seleção e cadastramento das famílias, né? Um pouco do que nós conhecíamos, né? De pessoas que tinham vocação, que já eram engajadas, né, nesse processo na produção agroecológica, seja de hortaliça, seja de produção de sequilhos e biscoitos, famílias que com a implementação ela ia trazer mais algumas possibilidades, né, de ampliação da sua produção ou de melhoria, né, das condições. Então, o primeiro passo, assim, a questão da seleção e cadastramento foi um passo, mas não foi um passo único, porque dentro da seleção e cadastramento nós realizamos uma filtragem, né? O que é essa filtragem? Mesmo conhecendo essas famílias, elas precisavam conhecer a tecnologia. Muitas delas não conheciam essa tecnologia. Então, o que é que nós fizemos? Nós levamos essas famílias, né, até a experiência que nós visitamos foi do Ailson, né, que era uma pessoa que ele construía a tecnologia e tinha uma em casa produzida, né, a partir dela. Então, tinha todo um conhecimento, né, prático e teórico da tecnologia. E para as famílias, sobretudo, o mais importante era a parte da vivência, do dia a dia. O que é que isso representa, né, no dia a dia de uma família, um biodigestor. Então, lá elas puderam conhecer, né,
o trabalho que é, né, os macetes, o que é que precisa saber, porque é uma tecnologia que precisa de acompanhamento, não é como uma... Assim, acho que tudo precisa de acompanhamento e manutenção, mas o biodigestor precisa de um pouquinho mais, né? Se a gente não dá manutenção em nossa saúde, né, numa cisterna, né, numa cerca, então são várias, tudo precisa de manutenção, mas o biodigestor ele exige um cuidado um pouco maior. Então, nesse processo de conhecimento, né, as pessoas puderam conhecer, conversar, né, tirar suas dúvidas. E aí, no final, né, desse intercâmbio, nós perguntamos, e aí, vocês conheceram a realidade, conheceram o que é o biodigestor, o que é o dia a dia, o trabalho que é para fazer a manutenção, vocês querem continuar ou querem desistir? E aí, de fato, fomos bem francos nisso, porque eu acho que para a entidade não é interessante, né, você implementar algo e de repente a pessoa lá na frente dizer que se arrependeu, que não quer, que dá muito trabalho, né? Eu acho que as pessoas precisam ser francas, porque tem algumas pessoas ou melhor, tem outras pessoas que querem, né? Sonham muitas vezes ter uma tecnologia e nunca tiveram condição. Então, sobretudo, né, com recurso público, né, que é o projeto da CA. Então, isso precisa ser claro, isso. Né? Exatamente. Francas, né, sinceras sobre essa realidade. Então, aí nós, nesse segundo processo de seleção, vamos dizer assim, uma segunda etapa da seleção, nós tivemos algumas pessoas, foram poucas, mas tivemos que foram francas com a gente, não, eu não tenho interesse, porque exige um acompanhamento, né, diário e aí elas desistiram. Porque mexe com a dinâmica deles também, com relação ao cotidiano, né? Exatamente. E lá na frente, eu vou falar um pouco disso depois, nós tivemos outros aprendizados, né, nesse processo, para esse acompanhamento. Eu vou trazer alguns exemplos. Então, aí a partir, né, desse intercâmbio, desse processo de seleção, né, houve a capacitação de pedreiros, né? Nós trouxemos, né, o Ailson para capacitar os pedreiros, né, aqui que nós selecionamos aqui no território. Então nós construímos nessa capacitação 3 biodigestores, né, porque o processo de capacitação precisa ser bem feito, né? Então não foi apenas com um biodigestor, foram 3, porque quem recebeu a capacitação precisava estar bem instruído, né, fazer todas as etapas. Então, na verdade, o Ailson, ele foi apenas um instrutor, né, quem fez todo o processo foi o pessoal que estava aprendendo, porque precisava fazer esse passo a passo na prática. Uma outra etapa foi a questão da capacitação das famílias, que na verdade ela ocorreu com todo o processo, né? Desde a capacitação de pedreiros, né? As famílias, elas se envolveram e precisam se envolver no processo de construção, conhecer como é construído o biodigestor para entender como que deve ser a sua manutenção. Isso é muito necessário. As famílias precisam se envolver na construção, porque a partir da construção elas vão entender todo o funcionamento do biodigestor. E se porventura, com a finalização do projeto, houver algum problema, ela vai saber resolver. Ela conhece a tecnologia. Após essa etapa, né, da construção e durante todo o processo, né, houve visitas técnicas, né, para estar orientando, tirando dúvidas. E por último, um seminário de avaliação. Esse foi um pouco resumir aqui, mas de modo geral foram essas etapas do projeto, né? Pode passar aí para o próximo. Então, agora nós chegamos numa etapa, né, que é do passo a passo. Não sei se eu vou conseguir relatar na riqueza de detalhes total aqui, mas vou tentar chegar ao máximo, né? Certo. E aqui, essa questão da construção, né, ela vai ser muito voltada para quem vai construir, mas a família precisa conhecer, né? Então,
passo, né, para a construção de um biodigestor é escolher o local, certo? Eu vou trazer alguns destaques aqui, porque o local ele é muito importante para a construção de um biodigestor, certo? Então, o primeiro passo, né, é a questão da escolha do local. Não pode ser um local que tenha muito declínio, certo? Ladeiras, tem que ter esse cuidado. Não pode ser em um local onde tenha árvores muito próximas que faça sombra na tecnologia, porque o que faz gerar o gás é o sol. Quanto mais quente for o local, maior é a produção de gás, porque acelera o processo de fermentação, né, da matéria orgânica, certo? Então, também ter o cuidado, né, com raízes, mas não precisa, né, ter, como é que diz, exagerar, né, mas sobretudo a sombra ela é fundamental. De pensar que no ano nós temos períodos mais quentes, né, no verão, e períodos mais frios no inverno. Onde nos períodos mais frios a produção de gás ela é menor. E se você ainda tem um período frio, né, e ainda com a incidência de uma sombra, aí a produção de gás ela cai bastante. Então precisa ter um local um pouco aberto, né, que garanta essas condições. Em relação à distância, né, qual que é o recomendado? O ideal é que ele fique entre 15, 20, 25 metros no máximo de distância da casa. Então, quando o agricultor, né, o produtor, ele for escolher o local junto com o técnico vai estar orientando, é claro, precisa ter esse cuidado, certo? Em relação à escolha do local. É interessante também que essa escolha do local você observe a direção do vento. Embora a tecnologia ela não produz muito mau cheiro, né? Bem pouco, mas é bom, né, que você observe a direção do vento, se possível, né? Põe ele contra o vento, nenhuma. Então essa é uma outra observação. Certo. As três observações principais são essas, em relação à escolha do local. Então vai escolher o local, aí junto com o técnico, né, vai marcar lá o local. Então, segundo passo, escavação do buraco. Escolher o local, ele vai lá riscar, né? Esse buraco ele deve ter em torno de 1,80 m, né, de profundidade. Quando eu falei em relação à declividade, não pode ser muito. Pode ter uma pequena declividade, mas não muito. Né? Porque uma outra coisa que compromete é a questão de fazer o biodigestor em um local mais baixo do que a casa. Então, o ideal é que ele fique sempre acima. Porque o gás, lá na frente eu vou explicar, ele precisa de pressão para chegar até a casa. É como se uma água, como se você tivesse uma cisterna e fosse jogar água com uma caixa d'água, né, no alto. Ela precisa de mais força para subir. Tá? Também está um pouco ligado a essa questão aí. Então, escavar o buraco com em torno de 1,80 m de profundidade por 3 metros de diâmetro. Essa é a profundidade e pode ter algumas pequenas variações, né, de acordo com o local, mas em média é isso aí. Certo. Então, o segundo, ou melhor, a terceira etapa, né, eu vou falar aqui, depois eu vou mostrar um pouco as fotos aí, para o pessoal conhecer um pouco, né, visualizar o que é que isso representa, é a confecção das placas, né? Aí vai ser feita pelo pedreiro, né? Questão da escavação do buraco, eu não sei como vai ser nesse projeto, mas normalmente é a família, né, que dá essa contrapartida. Então a confecção das placas é o pedreiro junto com a família, né, que vai fazer, são placas pré-moldadas. A quarta etapa aí seria já na construção. Então normalmente a questão da confecção das placas, você normalmente faz em um dia, meio-dia, e aí precisa de um dia ou dois para secar, né?
Então, quando você faz a placa, você já não inicia. Dá até para fazer algumas coisas, né? Já ir adiantando, mas o ideal é que faça as placas primeiro, seque e depois faça a conclusão das outras etapas. Então, o quarto passo é a construção do tanque de fermentação, né? Que já é a montagem mesmo desse tanque, né? Com as placas secas. A questão da caixa de carga e descarga. A quinta etapa é a montagem da câmara de armazenamento, que na verdade essa câmara de armazenamento nada mais nada menos é do que uma caixa de fibra, né? É nessa caixa que vai ser armazenado o gás. Aí, posteriormente, a instalação da tubulação, né, que vai do biodigestor até a casa, até o fogão. Depois o abastecimento desse tanque de fermentação. E por último a adaptação do fogão e instalação. Eu vou falar um pouco mais lá na frente dessas. Aí, Fabrício, você pode ir mostrando as fotos que eu vou trazendo alguns outros elementos que vão aparecer nesse processo. Então, aí que eu tava falando, né, em relação à marcação do local, né? Buscar um local próximo, que não plano, né? De preferência. Aí pode seguir. O outro passo é a escavação do buraco, né? Apenas como ilustração aí. O buraco, ele, assim como em uma cisterna, não sei se é a realidade dessas comunidades, talvez não, porque está em um outro bioma, né? Mata Atlântica, chove mais do que nós aqui do semiárido. Então quando for escavar o buraco, né, tem que deixar ele nivelado e não pode ter aterro, né, para não ter o risco que nem a cisterna, né, de você aterrar e com o peso da matéria trincar o fundo, né. Isso. Mas vale a mesma recomendação. Pode seguir. A confecção das placas, né, eu falei, então um serviço mais de pedreiro, a família vai estar ali ajudando, né, nesse processo. Pode passar. A construção do tanque de fermentação e da caixa de carga e descarga, né? Aí eu já estou já numa etapa, então essa estrutura que é construída aqui, ela é montada com aquelas placas, né? Ela é colocada uma sobre a outra, rebocada, né? Tem esse cano no meio que vai servir para a caixa não ficar se movimentando de um lado para o outro, né? A caixa de descarga, acho que eu trouxe algumas fotos aí acho que é a próxima foto, se não me engano. Você pode passar. Pode passar? Pode. Pode passar, Fabrício. Essa montagem da câmara de armazenamento do biogás pode passar? Pode passar. Você me ouve? Sim, estou ouvindo. Ok, pode passar. Pronto, aqui também é a questão da... Volta só naquela foto lá rapidinho. Eu achei que eu tinha colocado aqui, mas acho que lá dá pra... Não, é antes. Ah, pronto, é essa daqui. Acho que desceu. Questão do tanque de fermentação, né? Aquele que nós estávamos vendo, ó. Esse que tem um cano no meio lá. E a caixa de carga e descarga, né? Carga é onde vai ser colocado, né, a matéria. Os dejetos que vão ser coletados, né? Eles precisam ser diluídos em água, certo? Cerca de 50% de água. Isso vai depender um pouco de como... Isso pode variar, certo? Porque, por exemplo... Se o animal ele consome uma matéria muito verde, muitas vezes consome palma, tende as fezes ser bem mole, né?
Então, não precisa você botar tanta água assim. Mas se ele consome uma matéria mais seca, como no período mais seco, né? Aí precisa botar um pouquinho mais de água, mas em média 50%. Aí no dia a dia o agricultor ele vai, né, quem for receber, o beneficiário vai estar acompanhando isso e vai estar aprendendo, né? Esse passo a passo. Porque se tiver muita água, não produz gás, né? Se tiver pouca água, também, né, tende até a entupir, porque vai ficar uma matéria muito grossa, e aí nós tivemos algumas realidades, algumas situações, melhor dizendo, em que, sobretudo no período seco, né, onde o animal, a vaca, o bode, seja lá o que for, esteja comendo muito material seco, ele produz um esterco muito grosso, né, com talos, e isso cria na caixa do tanque de fermentação, né, na borda dele, cria esse material leve, sobretudo talo de café. Depois ele sobe e cria uma crosta por dentro da caixa que pode até prender a caixa se ele não, ele resseca. E aí estou falando da realidade muito aqui do semiárido, né, ele resseca rápido e cria aquela crosta, pode prender a caixa e pode levar até a ela quebrar, porque ele gruda nas paredes e aí resseca, né? Então, de tempos em tempos, sobretudo nesse período, à medida que for criando essa crosta seca, o agricultor retira esse material seco, esse tal de capim, nessa matéria que sobe, e aí deixa a caixa livre. Isso é uma E a caixa de descarga, né, é onde sai o biofertilizante, né? Então, aquela caixa lá do fundo, né, próximo a esse pé de manga lá no fundo, aquela caixa menor, onde coloca ali a matéria, ela desce, tem um cano que vai lá para o fundo do tanque de fermentação, né, fica a cerca de 50 centímetros do fundo. Esse material ele vai lá para o fundo, ali ele é fermentado, e no mesmo momento em que ele coloca esse material, aqui vai sair o que você coloca lá quando a caixa estiver cheia. O que você bota lá vai sair cá no tanque de descarga. Legal. Vai sair um material mais grosso, porque essa caixa ela tem 2 compartimentos, né? Um material mais grosso, o biofertilizante, né? E assim, esse adubo mais grosso que já foi processado pelas bactérias e perdeu o gás, então você pode botar ele diretamente nas plantas, que ele não vai queimar as plantas, né? Que é diferente de você pegar um esterco recém-produzido pelo animal e botar na planta. Então ele tem o gás metano que queima as plantas, então tem que ter esse cuidado, aquele já foi curtido, então ele já perdeu esse gás, não vai ter esse risco. E nessa outra caixinha menor, né, aqui que está nesse segundo compartimento, tem 2 canos, e aí tem uma tela com um sistema de filtragem, que é onde vai sair o biofertilizante, né? Vai ser um líquido um pouco mais fino, né, do que o outro, e aí depois ele pode ser diluído em água e ser utilizado para pulverizar as plantas, né, molhar também até com essa água, diluir em água, botar material bem forte. Então a função dessas 2 caixas é isso, né? Botar uma que você põe o material, bota o material, e a outra que sai e você vai estar utilizando. Aí pode passar a próxima. Então, aqui é a parte da montagem, né, da câmara. Ela é uma caixa desse modelo que nós utilizamos. Utiliza-se uma caixa de 3.000 litros, uma caixa de fibra, certo? Por que tem que ser de fibra? Porque, sobretudo por conta do calor, aquelas caixas de polietileno, elas ficam moles, né? Ficam flexíveis, então para a tecnologia não dá muito certo. O que é que alguns aprendizados, né? Hoje,
Essas caixas de fibra, a maioria delas, nós não encontramos aqui, na verdade, uma caixa um pouco mais grossa, elas são finas, né? Então tem que ter um certo cuidado no manuseio para não perfurar. E aqui vai ser uma câmara, onde vai ser armazenado todo o gás. Se de repente tem algum pequeno furo, o gás vai escapar. Como em uma mangueira de botijão, né? Como em um fogão, que se de repente tiver algum furo, vai escapar. Então precisa ter esse cuidado. Isso, se de repente ela tiver algum problema de fábrica, como aconteceu com uma das nossas, né? Ela tem um pequeno furo minúsculo, assim, da grossura de uma ponta de uma agulha, mais ou menos, e nós não identificamos a olho nu, né? Mesmo, acho que nós chegamos a botar água em algumas e mesmo assim não identificamos, depois que nós vamos descobrir, né? Depois de já instalado e funcionando, que a gente foi descobrir que ela tem esse pequeno defeito de fábrica, por ser fina. Então essa é uma dificuldade. Nós, em algumas delas, nós pesquisamos a possibilidade de encomendar, né, uma caixa, mas aí no projeto não teve como a gente fazer isso, mas o ideal é que pudesse reforçar essa caixa, né? Mas lá na frente eu vou trazer mais algumas dicas. Então, aí é o processo de montagem, né? Assim, não dá para eu explicar aqui, mas vou explicar aqui grosseiramente, né? Essa caixa, ela tem um furo no meio, exatamente no meio dela, precisa ser bem centralizado, porque quando ela for colocada naquele tanque de fermentação, fica um pequeno espaço da borda dela, da tampa dela que está emborcado, né? Da borda dela para a parede do tanque de fermentação, cerca de 5 centímetros. Então ela precisa ser bem centralizada, né? Aqui na tampa dela, né, na boca dela da caixa, tem uma tábua, né, uma tábua grossa, que faz esse papel de centralizar esse cano que vai passar por dentro dela. Então tem um cano que fixa do fundo da caixa a essa tábua. Então, e aquele cano lá do tanque passa por dentro dela. Aí você pode passar para a próxima. Tem essa borda de zinco, né, que está no fundo da caixa, que é onde vai ser colocado o peso que vai dar pressão para o gás sair daqui até o fogão. Pode passar na próxima aí que vai trazer mais alguns elementos. Aqui não subiu tudo ainda não, mas deixa eu olhar aqui lá. Então, essa parte da montagem, né, o que é? É justamente essas informações que eu estava falando, né? Você tem, a caixa ela é emborcada dentro desse tanque de fermentação, então tem esse cano que vai centralizar, não é? Vai manter a caixa centralizada para que ela não se movimente para as laterais. E aí encoste nessa parede e fique presa. É isso que eu falei. E a crosta, né, do material, ela pode ser criada justamente entre a parede e a boca da caixa. A borda na boca da caixa. Então precisa ter esse cuidado. E precisa que o cano esteja bem centralizado e aprumado. Porque se ele não estiver aprumado, quando você botar a caixa, ele vai ficar pendido para um lado. Sim. E aí vai ter problema. Teve um dos nossos que nós fizemos, nesse processo de montagem, que esse cano ele fica chumbado lá no fundo com cimento. Acho que foi alguém que bateu, ou um vento, alguma coisa. Teve uma pequena movimentação no processo, e aí quando foi colocada a caixa ficou inclinado e pegou. Então teve que refazer, quebrar a base, né, desse cano e refazer, reaprumar ele. Então, precisa de um processo que exige muito cuidado e precisa de muita atenção, né, na montagem. Pode passar aí para a próxima. Chegou aí para você? Aqui não chegou não, mas já que você projetou, eu posso ir falando aqui. Eu tô olhando uma que tem aqui também.
a mesma projeção eu coloquei. Instalação da conexão. Da conexão. Então, Tem que dar um girezinho aí, né? Essa outra etapa, essa questão da instalação, né? Então, nesse processo de instalação e montagem da câmera, tem ainda o que a gente chama de trave, né? Vocês estão vendo nessa imagem aí que tem duas peças de madeira, né? Uma de cada lado e uma outra que passa por cima, que é para justamente prender esse cano central lá em cima para que ele não se movimente. Então ela vai ficar presa ali para ela não se movimentar. O único movimento que a caixa vai fazer é subir e descer, né? Pronto, agora apareceu. Então a caixa ela só vai subir e descer, ela não vai para. Ela tem uma pequena folgazinha, né? Mas que não, ela não pode estar pegando a borda dela nas paredes do tanque. Então, aí é uma outra etapa que é o processo de instalação, certo? Da tubulação. Né? Existe uma tubulação que vai sair dessa caixa de fermentação e que vai até o fogão, né? Da cozinha, ou seja lá do que for, do forno, né? Então, nesse fogão, né, tem algumas questões aqui, se eu consigo relatar todas. Observem, talvez nessa imagem não, mas lá na frente a gente pode estar. Tem um cano que vai sair da caixa d'água, né, que é a câmara. Ela vai passar em cima da caixa d'água. Observe que tem um garrafão de água mineral, certo? Um garrafão de água mineral. Esse garrafão ele tem a função de filtrar um pouco do cheiro do gás, que não é tão forte, nem se compara ao gás GLP, né, que nós utilizamos, que qualquer vazamento já tem aquele cheiro. E a função do cheiro é justamente para chamar a atenção, né, para não causar acidentes. Então ele tem um pequeno cheiro, né? Então essa água ela faz a filtragem, mas sobretudo a função dela, né, para além do cheiro, é facilitar a descoberta de vazamentos, né? É interessante isso, porque, né, tudo isso que eu estou relatando aqui foi aprendizagens do processo. Quando você instala ela, né, existe um registro que fica aqui logo depois que sai da caixa, certo? Um de entrada, um que entra da caixa para esse garrafão de água, né? E um outro cano que vai sair do garrafão para a tubulação que vai para o fogão. Então esse registro ele é interessante porque se você de repente desconfia que está tendo algum vazamento e você quer descobrir se esse vazamento é na caixa ou no fogão ou na tubulação, você fecha o registro. Fecha esse registro aqui. Se o fogão, por exemplo, ou melhor, você fecha ele para você descobrir se o vazamento é na caixa. Se você fechar ele e a caixa estiver descendo, pode saber que o problema é na caixa. Se você abre ele e aí tem um outro registro que fica lá logo na chegada do fogão, quando chega no fogão tem um outro registro. Se você quer descobrir se o vazamento fica entre a caixa e a tubulação, antes mesmo de chegar no fogão, você fecha o registro que fica próximo do fogão, aí você vai descobrir. Pode ser que já testou que não é na caixa, aí agora a segunda opção, a tubulação. Vai que de repente furou, porque tem um outro detalhe também que eu esqueci aqui. Nessa tubulação, ela precisa ser colocada, que a gente chama de dreno. O que é o dreno? Esse garrafão de água mineral, ele fica com água até um certo ponto, certo? Até em torno de uns 10, 15 centímetros, até então você põe água nele até certo ponto. E essa água, né, no processo de passagem do gás, ela pode se acumular na mangueira, né, porque o processo de interligamento da caixa
da caixa, ou melhor, do garrafão de água mineral para a tubulação, aqui nessa trave, ela é feita com uma mangueira. Então, costuma suar, né, por conta do calor, cria aquelas gotículas de água que pode ser acumulada na mangueira. E a água acumulada na mangueira representa falha lá no fogão. As chamas, ela vai ficar falhando. Então, aí você tem que vir, você suspende a mangueira, que ela vai descer pela tubulação e vai cair em um desses drenos. Esses drenos, ele é um cano, nada mais menos do que, ele é um cano, né, um cano de 75 ou 50, seja do que for, não tem uma dimensão específica, mas dentro desse cano você põe um pouco de água, certo? Ele fica com água até um certo nível, e essa água, e na tubulação que passa por cima dele, você põe um T. Então existe uma abertura de gás nesse dreno. Então essa água ela precisa ser mantida até um certo nível, certo? Para evitar vazamento. Se ela estiver muito baixa, a pressão do gás pode fazer com que o gás passe por dentro da água e escape. Então, e esses drenos eles têm que ficar nas partes mais baixas da encanação. Se de repente você vai instalar ele em um terreno que tem uma declinação, você vai ter que botar ele na parte mais baixa, porque a parte mais baixa é onde acumula água. Tende a acumular água. Então, e essa água ela não pode ficar acumulada no campo, ela tem que sair. E ela sai justamente por esse dreno. E então, essa possibilidade de encontrar o vazamento entre o dreno ou entre a caixa d'água, né, e o fogão. E por último, se você não encontrar vazamento, o problema pode estar no fogão, né? Já aconteceu isso. Então você abre os registros e com a boca fechada, se você perceber que tá, aí costuma estar borbulhando na água. Quando você liga o fogão, a água, o gás que passa por dentro da água fica borbulhando, né? Quando o fogão está ligado ou tem um vazamento, fica borbulhando. Por quê? Porque o gás está passando por dentro da água, então ele está escapando por algum local. Então ele é interessante por isso. Tem alguns agricultores, né, por exemplo, alguns vírgula, né, todos que nós fizemos nós utilizamos, mas lá, por exemplo, o Ailson, ele não utilizava isso. Mas por conta da experiência dele, ele acompanha diariamente, então qualquer probleminha ele já sabia onde era. Então, porque é o seguinte, esses garrafões de água, né, ele tem dois tipos de garrafões. Tem um que é produzido, eu não sei bem o nome, não estou lembrado aqui, mas que são mais comuns, eles não têm uma durabilidade muito grande, por conta do sol. Ele resseca e ele quebra. O garrafão indicado melhor é aquele de acrílico, mas tem uma durabilidade grande. Não sei dizer quanto tempo, mas ele não quebra com facilidade, demora alguns anos, né? Então, esses outros eles são um pouco mais frágeis. Então, o ideal é que eu utilize desse de acrílico. Certo. Por conta disso. Então, essa parte da instalação é isso, né? Mas isso eu estou falando, estou tentando detalhar ao máximo, né? Mas que no dia a dia, na instalação, vocês vão poder conhecer e ver e experienciar tudo de perto. Pode passar aí para o próximo? A gente já pode caminhar um pouquinho mais, viu, Gabriel? Porque eu já tem mais de 1 hora aqui, viu? Por conta do... Eu estava olhando aqui, eu acabei não... Então, essa aqui é a questão da fermentação. Vejam aqui na imagem o abastecimento. Então, após a construção, né, o próximo passo é abastecer. Esse é um processo que demora um pouco, mas que não deve demorar muito, né? Por conta do tempo. Porque o gás, ele demora, a partir do momento que você põe ele na caixa, ele demora cerca de 15 dias para ser fermentado. E a partir do momento que ele começa a fermentar, começa a produção de gás. Então o ideal é que você preencha em um intervalo ideal que seja aí uns 15 dias, no máximo 30 dias.
que seja abastecido essa tecnologia. Porque esse primeiro abastecimento demora, né? Porque são cerca de são quase 5 mil litros, se eu não estou enganado. Não trouxe aqui esse dado exato, mas só que metade é água, né? Então, uma estratégia que muitos agricultores utilizaram foi recolher esses materiais, né, de vizinhos e pessoas que muitas vezes têm uma quantidade maior de animais, né? Não é obrigado a ter muito animal para manter um biodigestor, pode ter aí 2 vacas, de repente até pequenos animais, cabras, porcos, suínos, né? Então dá para manter, não precisa ter muito, né? Uns 5, alguns porcos, mas você também fica um pouco limitado, né, em relação à produção de matéria. E se você, para encher, então você precisa de uma quantidade maior. E se você tem pouco animais, vai demorar bem muito. Então o ideal é que possa recorrer, né, a quem tem mais, pode juntar numa adorna, e aí não é obrigado a pegar no mesmo dia, pode ir juntando lá, né, por uma semana até antes dele fermentar, e aí vem trazendo, né. Interessante. Essa foi uma estratégia que muitos agricultores utilizaram. Pode passar. Isso para o primeiro carregamento, no caso. Exatamente. Né? Exatamente. Aí depois, para manter, é rápido. Né? Uma quantidade menor. Você pode botar de repente um balde de 20 litros por dia. Tá beleza. Dá para ir mantendo. Legal. Pronto. Aí é adaptação, né? A última parte, né, é a questão da adaptação do fogão. Por quê? Porque exige uma adaptação. Os fogões, né, convencionais, eles são feitos, né, para o gás ser utilizado com gás GLP, que é um gás fino. O gás metano que é produzido, né, no biodigestor, esse biogás, ele é um gás mais grosso. Então exige a abertura de uma peça, é um pequeno parafuso que fica aqui nessa parte do registro, né? Não é o registro lá do botijão, mas aqui do fogão, certo? Então precisa ser reaberto com uma broca, né, de perfurar metal ou até madeira, que é uma pequena abertura de 1,5 mm a 2, vai depender, né? Então, quanto maior o furo, maior o gás vai chegar com mais força. Mas também você não pode abrir muito, né? Então, pode ser feita essa adaptação no fogão, certo? Ou muitas vezes alguns agricultores compraram um fogão específico, né, para o biodigestor, né? Até um pequeno fogão de 2 bocas, né? Que é baratinho, você pode. Alguns adaptaram, né, as 4 bocas do fogão que já tinha, né? Nós tivemos alguns problemas em relação a isso, mas por quê? A maioria dos fogões eram fogões velhos, e aí teve alguns problemas, que eram fogões que eles já tinham pequenos vazamentos, né? E só que com o gás de cozinha, por exemplo, era quase que imperceptível. Mas com o biogás, né, impactou. No gás de cozinha, se ele fechava o registro lá no fogão, não tinha perca de gás, né? Só que se ele deixava aberto, estava vazando bem pouquinho, que ele não estava percebendo, ele estava perdendo gás, né, do bujão. E com o biodigestor, se ele deixava o registro aberto, ele perdia gás, a caixa baixava. Então era um vazamento na própria tubulação do fogão, porque já estava enferrujado e tinha alguns furos. Então teve algumas situações recorrentes com isso, mas aí o pessoal identificou e aí alguns trocaram, né, pegaram um fogãozinho de 2 bocas, adaptaram, né? Mas foi interessante isso. Porque isso é uma coisa que não tinha sido previsto, né? Assim, só na hora que você vai fazer que vai ver, né? Exatamente. E assim, fazendo as contas, se uma família em um ano consegue economizar em torno de R$960, né? Isso meio que
ele faz um investimento inicial para ajustar o fogão, para depois aí ele começar a ter o benefício, né? É como se ele estivesse deixando assim um custo de oportunidade, né? Exatamente. O que ele deixaria de fazer, né? Aí ele vai precisar fazer um investimento inicial para depois ele tirar o benefício, né? Que é o deixar de pagar o gás de cozinha, que custa em torno de R$80 a média no mês. Então, aí você pode passar a próxima etapa, já está no finalzinho já. Então, trazer aqui um pouco algumas dificuldades, né, de aprendizagem desse processo. Primeiro, né, que precisa ter um interesse pleno da família, né, nesse processo de acompanhando, sobretudo agora no início, né, onde as famílias não conhecem o dia a dia do biodigestor, então precisa estar acompanhando diariamente, até pegar e descobrindo esses macetes, né, descobrir se que pode ter vazamento, pode não ter, o abastecimento, né, lá no recolher das fezes, essas fezes ela não podem conter terra, né? Isso. Pega assim por cima, porque não pode ser sujo, porque senão vai entupir, vai encher. Com o tempo essa terra vai se acumulando no fundo da caixa, né? E aí você vai entupir, né? Toda a estrutura de terra, se ela for. Então tem que pegar assim por cima as fezes. Para quem já cria animais, de repente já tem uma área, por exemplo, porcos normalmente o pessoal cria, já tem uma área cimentada, alguns cria soltos aí. Tem que avaliar tudo isso, inclusive no processo de seleção das famílias, né? Se tem as condições necessárias para receber essa tecnologia. E se não tem, se é possível de adaptação, né? Porque são algumas condições. A questão do acompanhamento, né, e manutenção. A manutenção é o abastecimento, né? De sempre estar abastecendo. A depender da quantidade que você abastece e do seu uso também, né? Você pode abastecer diariamente, pode abastecer dia sim, dia não, né? Depende um pouco da quantidade. Se você põe a quantidade maior e muitas vezes não tem um uso exagerado, né? Você pode até ficar um dia sem abastecer ali, mas o ideal é que abasteça todo dia. Certo. E a questão do aprimoramento técnico, né? Passa aí para uma próxima imagem, por favor. Vou falar essa questão do aprimoramento técnico rapidinho. Acho que já é a última. O que eu quero dizer com aprimoramento técnico? Porque assim, nós trabalhamos essa tecnologia a partir de um modelo, né, da diaconia, e a partir do nosso conhecimento da realidade, nós fomos aprimorando essa tecnologia, né? Essa experiência. Então tem duas imagens aí. Uma delas foi que nós criamos aqui mesmo, né? A partir de uma dificuldade. Por exemplo, aconteceu que certa vez um dos agricultores precisou ir ao médico, teve um problema de saúde e precisou ir ao médico, né? Ficar uns 2 dias longe de casa sem abastecer. E aí nesse intervalo de 2 dias aconteceu um acidente, me parece que foi uma ventania, alguma coisa que mexeu na estrutura e que fez com que o gás se perdesse. Ah, certo. Como o gás se perde, né, aqui em cima dessa caixa, né, pelo modelo da diaconia, eles colocam terra, certo? E até faz plantações aqui em cima, né? Pode plantar uma leirinha de coentro, de algumas plantas de raízes, né? De alface, se quiser plantar couve, dá para plantar aqui em cima. Só que aí, diante dessa realidade, né? Foi um dos últimos, na verdade esse aqui foi um particular, né? Que foi feito. Nós fomos pensar o que poderia ser feito para não ocorrer esse tipo de acidente. O gás se perdeu e aí por conta do peso que fica em cima, aqui nessa imagem que vocês não veem, mas você precisa botar peso aqui em cima da caixa para dar pressão, a caixa quebrou.
porque se o gás perde, só fica o peso em cima da caixa, e por conta da fragilidade dela ser muito fina, a caixa quebrou. Nós tivemos algumas situações assim, umas 3 situações assim, não é? E isso traz um prejuízo muito grande, né? Por conta, pelo material que você já botou ali em cima, pelo tempo que você precisa repor esse material, você não precisa tirar ele tudo, mas você precisa botar material novo, né, muito material novo até que consiga produzir gás, e aí esse processo demora uns 30 dias, né, com algumas variações, a depender da carga. Então nós pensamos algo que pudesse resolver esse problema. O que é que foi? A caixa ela desce até um certo nível, então nós deixamos de utilizar a terra, né, nós não botamos mais terra, fizemos uma grade, como dá para observar aí na imagem, uma grade, amarramos essa grade com correntes e fixamos ela na trave, a gente chama de trave, né, aquela peça de madeira que passa por cima da caixa, prende o cano, e tivemos que fazer uma outra trave, essa aqui foi adaptada, não foi do projeto, né, mas fizemos uma outra trave com o formato de uma cruz, né, cruzando o fundo da caixa, para que ficasse distribuído por igual, né, esse peso, essa pressão. E adaptamos, então regulamos a corrente, né, a corrente está presa à grade, então a grade ela vai sustentar o peso vai ficar em cima da grade, enquanto ela tem gás, ela vai ficar em cima da caixa, consequentemente, colado na caixa, vai exercer sua função de pressionar a caixa para baixo para que com a pressão o gás saia. Só que em um caso de vazamento ou um acidente, se de repente a caixa descer, a corrente e a grade ela vai descer até certo nível, ela não vai ficar pressionando o fundo da caixa. Nós deixamos uns 10 centímetros, 20 centímetros mais ou menos, né, para que ela não exercendo a pressão no fundo da caixa, ela não quebre a caixa. Redução de danos. O gás ia se perder, mas você não ia perder a caixa, porque a caixa é cerca de 50%, né, do valor do projeto, mais ou menos, né? Um pouquinho menos, mas quase 50%. Hoje eu não sei quanto é que tá, mas deve estar quase R$1.000 uma caixa, se não tiver mais, né, com esses aumentos todos. Então, isso foi uma ideia que resolveu esse problema, né? Quem fez, né, não se arrependeu. Então você teve um acréscimo aqui orçamentário em torno de uns R$150, né, para fazer a grade, com as correntes. Hoje deve estar mais caro, né? O ferro subiu. Subiu, exatamente. Deve estar mais caro, mas em compensação você vai gastar R$200, mas você vai prevenir que você se perca até R$1.000 se essa caixa quebrar, né? A depender da situação, da rachadura ou da quebra, teve casos, um dos casos que a caixa quebrou a lateral por cima quase que completa, foi perda total. Teve uma outra que deu para aproveitar, porque como ela é de fibra, né, você pode comprar a fibra de vidro com a resina e aí recuperar ela. Também. Mas essa foi uma alternativa que nós aprendemos, né? Isso foi uma das aprendizagens do projeto. Na prática, né, quando vai funcionar, nem sempre é o que a gente planeja, né? Exatamente. Então pode passar aí a próxima. Acho que é a última imagem, se não me engano. Então aqui é uma imagem mais panorâmica, assim, né? Nós tivemos que... Aqui foi adaptado, né, com madeira do local mesmo. Alguns pedaços de madeira que tinha lá, a gente cruzou e fez esse improviso. Essa outra aqui, ó, observe que tem uma ripa, né, que passa por cima. Foi um outro acidente. Esse foi o primeiro biodigestor que nós fizemos. Assim que ele foi concluído, deu uma ventania. Ele já tinha sido instalado já. Deu uma ventania, foi época de chovendo muito. E ele girou, a caixa girou por conta do vento. Ela sobe, desce e gira. Ela não pode pegar essa caixa girou de uma força que quebrou uma das tubulações. Isso foi à noite.
o pessoal não viu e no outro dia a caixa tava lá embaixo. O gás se perdeu todo e ela quebrou. Uma parte para recuperar ela, mas aí a gente criou essa outra coisa aqui. Botamos uma ripa, né, presa no zinco, certo? Ela não fica totalmente colada nesse poste, mas apenas para evitar que ela gire. Ela vai subir e descer apenas. Esse foi um outro aprendizado. Foi o primeiro deles, na verdade. Então, por conta de evitar uma situação acidental, né? Não foi por mau uso da família, coisa do tipo, mas coisas que podem acontecer, né? Uma tempestade ou coisa do tipo. Eu acho que acabou aí, passa aí. Pronto. Acabou. Então, essa, assim, foi um pouco da nossa experiência, né, com esse projeto. E, assim, foi muito interessante, né? Hoje a gente percebe a satisfação das famílias, né, que mantém a tecnologia e, sobretudo, em momento de dificuldade, né? Agora com a pandemia, né, você tem um desemprego maior, a renda das famílias caíram, né? Então o gás subiu, o preço do gás subiu. Gestor tá tendo economia, né? Pode estar compensando o uso do recurso do gás com outras coisas, né? Isso. Então é isso. Eu só tenho a agradecer, né, pelo convite. Nós também aí pela oportunidade aí, pela troca de conhecimento aí. Falei demais, mas Torço que de fato o pessoal consiga pôr um pouco prática, né, ter visualizado e que na posterior eles possam também de repente fazer um intercâmbio, né, lá na frente, quando essa situação de pandemia passar, né, eles poderem visitar e visualizar na prática também. E é muito, muito complexo, né? Assim, quando você pensa um projeto e dá toda essa parte de instalação, de preparação, não é algo muito fácil, né? Então, exige um pouco de acompanhamento, exige um pouco também de improviso em algum momento, né? Então, verdade. É isso. Obrigado aí, Gabriel, mais uma vez aí. Né, eu que agradeço pela oportunidade. Estamos aí à disposição, né, no que puder ajudar nesse processo. Mas de fato está sendo um desafio, né, para todos nos adaptar a essa nova realidade, né? Mas esperamos em breve superar tudo isso e retomar, né, os intercâmbios, essas trocas presencial, né? É bem melhor. É melhor. Viu? Obrigado aí, Gabriel. A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordos de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.